Prezadas amigas, prezados amigos do Emana, muita satisfação nós estarmos retornando novamente aos nossos temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas pedimos ao Mestre Jesus que nos ilumine, nos dê a sua paz, que os bons Espíritos possam nos dar um entendimento da mensagem que vamos repassar hoje. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos fazer a nossa interiorização, a nossa meditação, seja o que você achar melhor para você, a sua oração, e pedirmos ao Mestre Jesus, aos bons Espíritos, que nos ilumine, nos dê a sua paz, que possamos entender essas mensagens que estamos repassando aqui para todos, que possamos utilizar essas mensagens no nosso dia a dia, na nossa vivência, entendendo de que a evolução espiritual se inicia aqui no nosso, enquanto estamos aqui encarnados. E depois nós vamos fazendo as nossas complementações até chegarmos à perfeição a que nos cabe através dos nossos esforços. Ilumina-nos, Senhor Jesus, para que possamos entender as mensagens aqui repassadas. Que assim seja. E hoje nós vamos conversar no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde neste capítulo ele vai falar sobre a moral estranha, mas nós vamos pegar a partir do item 9, onde ele vai dizer: não vim trazer a espada, mas a divisão. É uma parte em que Jesus fala sobre determinadas situações em que ele não veio trazer a paz à terra, e todo mundo fica pensando, mas como é que Jesus veio trazer a guerra, né? Ou veio trazer a discórdia? Mas nós vamos dar uma lida aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36, para que possamos entender, dentro da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus quis nos repassar. Então ele vai dizer o seguinte: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, e sim a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sogra, e o homem terá como inimigos aqueles da sua casa. Vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo senão que ele se acenda? Devo ser batizado com batismo, e quão grande é a minha angústia até que ele se cumpra. Então, é meio estranha essa conotação do Mestre Jesus, já que ele é o Mestre da paz, já que ele veio nos trazer aqui grandes lições, mas isso também é uma das grandes lições. Olha o que diz o Espírito de Verdade, no seu item 11 desse capítulo 23. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e a bondade, aquele que sempre pregou o amor ao próximo, tenha dito: não vim trazer a paz, mas sim a espada? Vim separar os filhos do pai, o esposo da esposa? Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição, ele vai dizer. Pois exatamente ele quem as pronunciou, e eles testemunham sua alta sabedoria. Vamos pegar essa alta sabedoria aí, né, como base ao que nós vamos conversar. Apenas forma a causa estranheza por não expressar exatamente seu pensamento, mas o que provocou esses enganos, né, no seu verdadeiro sentido. Toda ideia nova encontra forçosamente uma oposição, e não houve uma única que estabelecesse sem lutas. Nesses casos, a resistência é proporcional à importância dos resultados previstos, pois quanto maior for a ideia, tanto maior será o número de interesses ameaçados. Então, o que Jesus realmente quis dizer com essas frases através do apóstolo Mateus? Olha, nós temos que entender que a gente ainda vive muita divisão por causa de Jesus. Não só nas questões doutrinárias, mas nas questões também das condições religiosas. Quantas religiões pregam em nome de Jesus? Algumas religiões, inclusive, nem pregam direito as mensagens de Jesus, atendo-se ele literalmente a palavra, e acabam produzindo grandes confusões, grandes problemas. Algumas igrejas, a qual não vamos citar nomes, obviamente, né, que pegam as palavras de Jesus e utilizam-se como, vamos dizer assim, chicotinho, né, em cima das outras pessoas, e expressando uma literalidade que Jesus não quis dizer isso. Quando ele disse que ele vinha trazer a espada e não veio trazer a paz, ele quis dizer dentro de um princípio literal, porque ele sabia que ia haver muita divisão. Já na época dele, dentro dos princípios judaicos, já havia muita divisão também.
Tinha uns que aceitavam, outros não aceitavam, outros achavam muito rudemente, e esses princípios ainda continuam até hoje. Se nós fizermos uma investigação, uma análise bem criteriosa sobre as questões religiosas, tanto da parte de Jesus, como da parte do islamismo, quanto da parte do judaísmo, quanto da parte do hinduísmo, né, inclusive do budismo, você vai ver várias separações em que há uma divisão muito grande em relação aos conceitos estabelecidos por todos esses mestres. Hoje nós vamos pegar um exemplo bem prático, né? O caso do islamismo, uma religião maravilhosa que prega uma moral muito bacana, né? Que inclusive o islamismo fala muito bem de Jesus, fala muito bem de Maria, coisa que inclusive a nossa parte daquilo cristianismo fala muito pouco, né? E eles não, eles falam muito bem. E o islamismo, ele levado a sério, levado dentro do contexto de que Maomé ensinou, ele prega a união da família, a união dos povos, a paz, o progresso, a prosperidade. Mas infelizmente há aqueles que pegam justamente outra parte do islamismo e acabam traduzindo literalmente as palavras do Islã e acabam fazendo barbaridades. Não vamos nem entrar no contexto político, histórico, porque senão nós vamos um bom tempo aqui e o nosso objetivo não é este. E Jesus também participou dessa questão de que houve muitas divisões. Hoje, quantas igrejas nós conhecemos? Quantas igrejas de cunho religiosos, evangélicos, de cunho cristão, que se trabalham dentro do mesmo princípio, através da Bíblia, através das palavras do Mestre, e tem a sua divisão entre si. Né? Há muitas, fora essas, tem as que são mais pequenas ainda. Então veja bem o que Jesus quer nos ensinar. Ele veio trazer a espada, tudo também, num outro sentido, de que você, através dos seus ensinamentos, deve abandonar esta vida que você está levando e levar uma vida mais saudável religiosamente. Não dentro de uma religião, religiosamente. Por isso que ele fala aqui que vai ter a separação, né, de pai para filho, de esposa com esposo, porque as ideias acabam se confrontando uma com as outras e às vezes não acabam se entendendo. É claro que a gente não quer que isso aconteça, não quer que haja separação familiares, haja contendas familiares, pelo contrário, a gente quer inclusive que a família seja unida, que a família se una para muita coisa, né? Olha o que diz no item 13 aqui. Jesus vinha proclamar uma doutrina que destruiria as bases dos abusos nas quais viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, acreditando que matando o homem mataria a ideia, mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Cresceu porque já estava nos desígnios de Deus e, nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, de frente com seus inimigos mais sanguinários, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la. Então, através, e a gente quer agradecer muito, né, através principalmente do apóstolo Paulo, que não era um apóstolo direto, que conheceu Jesus, mas conheceu o seu ensinamento, Paulo vai difundir, através dos apóstolos que sobreviveram, essa palavra de Jesus, inclusive no mundo romano, a qual depois Paulo pereceu, obviamente, infelizmente, né, decapitado. Isto não fez com que a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, parassem por aí. Olha o que Jesus já nos ensina, né? Eu vim trazer a espada, quer dizer, sempre vai dividindo, por mais que você queira impedir que as coisas aconteçam através dos seus ensinamentos, a espada está trabalhando para que possa abrir cada vez mais caminhos em relação aos ensinamentos do Mestre. E a doutrina espírita não deixa de ser diferente. Segundo Allan Kardec, o Espírito da Verdade, né, o Espiritismo, e ele fala bem isso aí no seu item 17, o Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem antes destruir os erros. Como Jesus, ele encontra o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça, o fanatismo cego, que, cercados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e erguem obstáculos, entraves e perseguições. Isso porque também ele precisa combater. Então, o combate que a gente fala, claro que não é aquele combate sanguinário de destruirmos o corpo físico através das armas, através de seja lá o que for.
Ele está dizendo aqui que a doutrina espírita veio nesse tempo determinado justamente para combater esses males do ser humano. E quais são os males do ser humano? Né? Que são as últimas trincheiras. O orgulho. Quantas pessoas se sentem orgulhosas, até dentro do meio espírita, né, de falar certas coisas e dizer que está acima das outras pessoas em termos de conhecimento. O egoísmo. Temos que acabar com essa chaga maior que é o egoísmo, que traz tantos males para as outras pessoas, que só puxam as coisas para você. É meu, os outros que se virem, eu faço como eu puder. Né? A ambição é boa, em todos os sentidos. Você ambiciona querer coisas melhores para a sua vida material, para a sua vida espiritual, através do estudo, através do conhecimento. Isso não tem nada de errado. O problema da ambição é quando você quer ambicionar também as coisas dos outros. Tá? A cobiça. A cobiça é o que os outros têm. Todos nós temos condições de ter as coisas dentro dos nossos esforços, dentro do nosso trabalho. Por que vamos cobiçar as coisas dos outros? O fanatismo cego, isso a gente nem precisa comentar muito. Quantas pessoas são fanáticas, não só pela religião, partidos políticos, times de futebol. A gente vê tanta besteira, torcedores de times diferentes se degladiando quando um perde, ou quando empatam, ou mesmo até quando ganham, se saem todos em luta corporal, matando e ferindo muitas pessoas, fazendo com que o Estado gaste dinheiro através de um policiamento ostensivo. Isso é uma vergonha total. O fanatismo religioso, em que somente a minha religião serve, a sua não serve, nós não temos visto isso daí. Não temos visto certas igrejas evangélicas aí atacando templos de Umbanda, destruindo, entrando nas propriedades privadas que não deveriam entrar, em nome de Deus, em nome de Jesus. Isso é fanatismo cego. As religiões e os religiosos têm que viver em paz, cada um dentro do seu entendimento. Não é porque você está indo de uma religião para outra, de um lugar para outro, que você é menos do que as outras pessoas, ou é mais do que as outras pessoas. Pelo contrário, todos nós temos os nossos caminhos a seguir, todos nós temos as nossas pendências espirituais para resolver, e todos nós também, obviamente, temos que progredir. E não podemos ser fanáticos cegos, né? Como ele diz aqui, né? São as últimas trincheiras. O tempo das lutas e das perseguições sangrentas acabou, ele vai falar, porém, aquelas que ela terá que enfrentar são todas de ordem moral, e o fim de todas elas se aproxima. Olha que mensagem forte, né? As primeiras lutas do cristianismo duraram séculos. Estas que o Espiritismo enfrentará durarão apenas alguns anos, porque a luz, ao invés de partir de um único foco, surge de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Por isso que nós devemos utilizar essas lições de Jesus, que ele não veio trazer a paz, mas a divisão, né? Ele veio trazer a espada. E nós também temos que ter essa espada na mão, não para matarmos os outros, literalmente, nem moralmente, mas para que possamos abrir caminhos através do entendimento. Não que o meu entendimento seja melhor que o seu entendimento, mas nós podemos agregar os dois entendimentos e fazer com que esses dois entendimentos sejam luz, sejam caminhos abertos para as outras pessoas. Numa outra parte do Evangelho de Mateus, ele vai dizer, né, que nós não devemos esconder a nossa luz debaixo da candeia, ou seja, debaixo da cama, em qualquer outro lugar, mas colocar na janela, para que os outros possam ver essa luz e, ao chegar nessa luz, possam se modificar. Ele termina aqui falando também, as palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referente às discórdias que ele previa, que sua doutrina iria provocar, os conflitos momentâneos que surgiriam como consequência das lutas que teria que enfrentar antes de firmar-se, tal como aconteceu aos hebreus antes da sua entrada na terra de promissão, e não como decorrência de um propósito premeditado da sua parte para semear desordem e confusão. O mal viria dos homens e não dele, obviamente. Era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os males do doente. Então nós estamos passando por determinadas situações ainda, né, em relação aos entendimentos espirituais, que, como ele fala, já estão se cessando. E esse cessamento não quer dizer que um esteja extremamente certo, mas esteja extremamente errado. Mas que todos deveriam caminhar na educação espiritual,
para a sua própria evolução e a evolução das outras pessoas. Aqueles que não querem colaborar, obviamente, terão uma nova chance em outro lugar, talvez em uma outra situação espiritual, mas que todos caminharão para o seu desenvolvimento, como nós estamos caminhando. Não somos melhores que ninguém, não somos melhores que os outros, mas estamos fazendo o possível para que todos possam ter a palavra do Mestre Jesus, a palavra de Maomé, de Buda, tudo, através dos princípios da paz e da prosperidade. E a prosperidade, quando a gente fala, não é só prosperidade material, mas principalmente a prosperidade espiritual. Esta é o que mais vale. Por isso que Jesus sempre nos ensinou: não procurais tesouros na terra, onde a traça corrói e a ferrugem destrói, mas procurai os tesouros no céu, que esses são os verdadeiros tesouros para a nossa evolução espiritual. Paz e prosperidade a todos, o nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Jesus nos der o aval da nossa presença.